Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para a terceira e última edição desta terça-feira com muitas informações para você, torcedor vascaíno. Eu tenho certeza que será um dos melhores vídeos já feitos por esse canal, porque a noite no Vasco foi muito quente. Tem novidades tratando do argentino Benjamin Rollheiser, o atacante que hoje pela parte da tarde estava longe do Vasco da Gama, agora pela parte da noite se aproximou demais. A gente vai trazer informações exclusivas sobre o seu empresário, que se posicionou e deixou bem claro que mesmo com situações adversas, o atacante ainda pode fechar com o Gigante da Colina, inclusive esse é o desejo do atleta. Além disso, também vamos trazer novas informações sobre lateral esquerdo, um jogador aí com passagens pelo São Lourenço do Paraguai, inclusive é atleta do clube ainda neste momento, pode fechar com o Vasco e foi procurado inclusive pelo Gigante da Colina. Notícia essa que com certeza você ainda não viu em lugar nenhum. A gente vai trazer todas as informações detalhadas, falar também sobre a chegada do uruguaio Carlos de Penha, que chegará nessa semana no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama e muitas outras informações. Então, o vídeo está repleto de novidades importantes, você, é claro, não pode perder. Então, eu já adianto, fica até o final para você saber de tudo o que está acontecendo no Gigante da Colina. E eu já te peço aqui, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo para se inscrever no nosso canal. Se inscreva, rapaziada, aqui embaixo, ative também o seu sininho de notificação para que todos os meus vídeos cheguem até você. E deixa o seu like, solta o dedo aqui nesse joinha para fazer com que esse vídeo chegue a vários vascaínos, porque de fato vai ser um dos melhores vídeos desse canal se tratando de informações sobre reforços. E é claro, aqui embaixo também deixe a sua opinião sobre esses jogadores que podem e devem chegar no Gigante da Colina, tranquilo? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque o vídeo de fato tá cheio de informações. E antes de entrar no assunto de contratações, de mercado, rapidamente só quero trazer notícias sobre o que aconteceu nessa tarde no CT Moacir Barbosa, porque depois de uma folga que aconteceu nesse domingo, o elenco cruzmaltino retornou ao CT. Como está aparecendo aí na imagem, né, para vocês, dos momentos de treinamento, tivemos aí inclusive uma novidade durante o treino que acontecia às 4 horas da tarde, que foi o retorno do Anderson Conceição. Ele já foi liberado pelo departamento médico do Vasco e hoje retornou às atividades com o grupo em campo, lembrando que ele sofreu uma fratura alinhada na 12ª costela direita naquela partida contra o Flamengo pelo segundo jogo, né, o jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, uma atividade que durou algo em torno de 2 horas, essa de hoje no CT Moacir Barbosa, e teve aí como time titular montado e escalado pelo Zé Ricardo, uma formação composta por Everton, Quinteiro, Conceição e Edmar no sistema defensivo, o meio-campo formado por Yuri Lara, Zé Gabriel e Nenê, e um ataque formado pelo Gabriel Peck, Vitinho e Raniel, ou seja, o Juninho, um dos grandes destaques do Vasco nesse início de temporada, nas atividades de hoje, comandados, é claro, pelo técnico Zé Ricardo, foi para o banco de reservas. Deixa aí a sua opinião, se você acha que é uma boa o Juninho, um dos destaques do Gigante da Colina nesse início de 2022, ir para o banco, e se você acha que ele irá fazer falta caso realmente essa escalação venha permanecer para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos que vamos, né, rapaziada? Agora sim, já parti para informações sobre contratações, porque a noite foi agitada dentro do Vasco. Eu já quero iniciar falando sobre notícias boas, porque a expectativa é que nesta semana o uruguaio Carlos de Penha, de 30 anos, chegue ao Rio de Janeiro. A expectativa, inclusive, é que ele chegasse já amanhã, nesta terça, porém, devido aí a alguns atrasos com relação a trâmites para chegar ao Brasil, essa vinda dele ao Rio de Janeiro acabou demorando e atrasando um pouquinho mais, e a expectativa é que ele chegue ou na quarta-feira ou na quinta. Lembrando que as negociações estão aí encaminhadas, só falta realmente ele chegar ao CT Moacir Barbosa, realizar os exames médicos e assinar com o Vasco um contrato por empréstimo que irá apenas até o meio deste ano de 2022, porém pode ser renovado caso o conflito entre Ucrânia e Rússia permaneça. E além disso tudo, um fator positivo que ainda influencia numa possível renovação é que o próprio Carlos de Penha, depois que tudo que viveu nesse período em que esteve na Ucrânia durante o conflito, não tem vontade alguma de retornar ao seu clube, Dinamo de Kiev, que é claro, é da Ucrânia. Então,
grande possibilidade de, mesmo que o conflito acabe, ele fique no Vasco até o final de 2022. Se você acha que será uma boa contratação, é claro, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Seguindo agora para falar sobre alguns jogadores que tiveram os seus destinos definidos nesta tarde e foram especulados no Vasco, antes, é claro, de entrar no assunto do Benjamin Rollraiser. Eu quero rapidamente falar sobre o Paulinho Mocelin. A gente trouxe informações sobre ele nesses últimos vídeos, mas hoje foi definido que ele não vestirá a camisa do Vasco da Gama. O seu destino? Juventude, clube inclusive onde o atleta fez as categorias de base. O Bahia, o próprio Vasco buscaram a sua contratação, mas ele não virá para o Gigante da Colina. O jogador aí de 28 anos, que tem passagem pelo Sport, Chapecoense, Coritiba e fez esse início de temporada pelo São Bernardo no Campeonato Paulista. Vasco sondou a situação, mas não fechará com o Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Além do Paulinho Mocelin, tivemos uma notícia de um atacante que foi especulado inclusive no Vasco nesse início de ano. Yuri Castilho, atacante que atualmente veste a camisa do Ceará, voltou a ter o seu nome especulado no Vasco nesta noite de segunda-feira. A informação que a gente teve é que o Vasco tentou novamente a contratação do Yuri Castilho, lembrando que ele pertence ao Portimonense do futebol português e está emprestado ao Ceará. O Vasco tentou reemprestá-lo, no caso, pegar esse empréstimo que o Portimonense fez ao Ceará, emprestá-lo ao Vasco da Gama, porém o Ceará, para liberar o jogador, pediu dinheiro, pediu aí realmente um valor financeiro para liberar o atleta. Esse valor, segundo informações, foi alto para o Vasco da Gama, então com isso, realmente a situação ficou muito difícil de ser positiva para o Gigante da Colina, ele que nesse início de ano não está tendo espaço no Ceará. O Ceará pretende inclusive não utilizá-lo para a temporada, realmente em transferir o atleta para outro time, está na lista de dispensas, porém pede um valor, esse valor foi alto para o Gigante da Colina. Yuri Castilho, que fez uma excelente temporada no CSA do Yuri Lara e do Thiago Rodrigues no ano passado pela Série B, tendo 11 gols e 5 assistências em 45 jogos. Por enquanto, situação praticamente definida, não virá devido ao alto valor pedido por parte do Ceará. E agora, trazer duas informações que surgiram nessa parte da noite. Primeiramente, sobre o Benjamin Rollraiser, antes de entrar no assunto do lateral esquerdo, só antecipando, Gabriel Roja. Agora eu quero falar sobre o Benjamin, o atacante argentino que foi especulado no Vasco nesses últimos dias. Inclusive, na informação que a gente trouxe na parte da tarde é que praticamente havia sido definido que ele não viria jogar no Vasco da Gama, Ele que tem ainda contrato com o River até o meio do ano, e para que o River Plate liberasse, o Vasco teria que pagar algo em torno de 7 milhões de reais. O Vasco inclusive chegou a fazer uma proposta para pagar isso daí em 3 parcelas, a primeira agora, a segunda em junho e a terceira após a entrada da 777 Partners. Tudo ali parecia que estaria certo para que isso ocorresse, porém a informação que a gente teve nessa parte da tarde de hoje é que as negociações não iriam andar, porque o River Plate queria uma parte maior da parcela nesse primeiro momento e o Vasco não teria condições de dar esse dinheiro ao clube argentino. Porém, houve uma reviravolta. A informação que a gente teve primeiramente foi sobre o seu empresário, que em uma entrevista o empresário Carlos Espinosa ao Marcos Jacobson, jornalista aí do canal Detetives Vascaínos, o empresário teria dito que deixaria feliz, é claro, esse interesse por parte do Vasco da Gama. O atleta ficaria feliz com isso e, além disso tudo, ele disse com as seguintes palavras, abre aspas, espero que possamos fechar com esse belo clube se tratando do Vasco. Além disso, a gente também teve outras informações, que além do Vasco, o Benjamin Rollraiser recebeu propostas do Cruzeiro, porém, o Vasco estaria bem adiantado. E hoje, pela parte da tarde, o TNT Sport da Argentina, como está aparecendo para vocês, disse o seguinte: Benjamin Rollraiser está a um passo de deixar o River para continuar sua carreira no futebol brasileiro. Está afastado do plantel por não renovar o contrato. Ou seja, o TNT Sport já em primeira mão trouxe essa informação que o Benjamin estaria muito perto de sair do futebol argentino com o seu destino em um clube aqui do futebol brasileiro. E agora há pouco, por volta aí das 9 horas da noite, 9h30, em primeira mão praticamente, a gente está trazendo para o YouTube, o jornalista Fábio Torres, em uma entrevista ao Super Vasco, uma página aqui também da web, trouxe a informação que o empresário do atleta abriu o jogo sobre a atual situação do jogador. A informação que a gente teve através do Fábio Torres em contato com o empresário do Benjamin Rollraiser é que
Pelo contrário, as negociações não estariam, como a gente havia informado pela parte da tarde, sendo aí finalizadas de maneira negativa. Mas o Carlos Espinosa, seu empresário, estaria trabalhando para que a negociação permanecesse a todo favor, benéfica ao Vasco. E além disso tudo, ele confirmou a vontade do Benjamin Rollheiser e também do próprio empresário de fechar com o Vasco da Gama. O seu staff diz o seguinte: o desejo do jogador e de seu staff é de atuar no Vasco. Ou seja, resumindo tudo, de fato há dificuldades, pois ele tem contrato com o River até o meio desse ano, até 30 de junho, então isso dificultaria uma chegada antecipada do Benjamin Rollheiser ao Vasco, sem que o Vasco pagasse um alto valor por essa antecipação. Porém, mesmo assim, o seu empresário trabalha de maneira intensa para antecipar aí esse término do contrato, trazer o Benjamin ao Vasco da Gama e fazer com que ele jogue a Série B pelo Gigante da Colina e esteja, inclusive, já na estreia contra o Vila Nova, porque lembrando, o Vasco tem apenas 12 dias para inscrever atleta. Ou seja, esse próximo dia será intenso com relação a negociações. As negociações seguem a todo vapor e a intenção do Benjamin Rollheiser é vestir a camisa do Gigante da Colina. Ou seja, tudo indica que há grande chance a gente ver o argentino vestindo a camisa do Vasco nessa temporada. Vamos torcer e vamos esperar para que tudo venha ocorrer de maneira benéfica ao Vasco da Gama. E para finalizar, antes eu quero, claro, saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários. Eu quero agora falar sobre o Gabriel Rojas, uma notícia que acabou de surgir dentro da torcida vascaína. Para quem não sabe, o Gabriel Rojas, primeiro para trazer informações, é um lateral esquerdo de 24 anos, que veste a camisa atualmente do São Lourenço da Argentina e tem contrato com o clube até dia 6 de até o junho de 2022. Situação muito semelhante à do Benjamin que a gente acabou de trazer para vocês. Nessa temporada, ele atuou em 5 partidas, nessas 5 como titular. Inclusive foi procurado pelo Palmeiras no ano passado, porém o Palmeiras acabou trazendo outro jogador para a posição e o Gabriel Rojas acabou não fechando em definitivo. A informação que a gente teve nessa noite de segunda-feira é que o Vasco foi até o atleta procurar a situação, procurar ali saber sobre o jogador e teve interesse em contratá-lo. E realmente parecia aí que poderia acontecer alguma coisa. Porém, há dificuldade. As dificuldades são que o Gabriel Rojas tem negociações muito bem encaminhadas com o próprio São Lourenço para renovar com o clube argentino por mais alguns anos, até o final de 2023, para ser mais exato. Então, para que o Vasco conseguisse contratar, teria que travar as negociações do Gabriel Rojas com o São Lourenço, atravessar essas negociações e pagar, é claro, ao clube argentino para antecipar a sua rescisão contratual e fazer com que ele chegue no Vasco ainda para a disputa da Série B. Ou seja, resumindo, o Vasco precisa de grana para primeiro oferecer uma boa base salarial para o Gabriel Rojas, para ele querer ter interesse em vestir a camisa do Vasco da Gama, e além disso tudo pagar também o São Lourenço para fazer com que o clube não tenha mais o interesse e libere o atleta de maneira antecipada antes do seu término contratual. Mas as informações que a gente tem é que ele tem negociações muito bem encaminhadas com o São Lourenço para renovar e há grandes possibilidades, inclusive de fato, do Vasco ter procurado, mas ter sido apenas uma sondagem. A gente vai ter mais notícias, mais informações no vídeo de amanhã, às 11 horas. Então é claro, se você quer saber, volte de amanhã para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Certo é, mercado agitadíssimo nesta noite de segunda-feira, um dos melhores vídeos informativos no canal, e eu quero saber a sua opinião, se você acha que esses atletas seriam boas contratações para o Vasco. Eu quero ficar por aqui, aliás, eu fico por aqui, amanhã às 11 horas retornaremos com mais informações, a gente conta com a presença de cada um de vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, muito obrigado pela presença e, é claro, saudações vascaínas. E não se esqueçam, se inscreva no canal. Oh!